Boa noite, gente. Deixa eu só. Pronto. Silenciar aqui meu telefone. Boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a nutricionista Ana Lu, e a gente vai falar um pouquinho sobre consciência alimentar na infância. Ó, vem chegando, que esse bate-papo é para você que se preocupa, né, em como estabelecer uma relação uma relação com a alimentação saudável aí na sua casa, que está preocupada agora na pandemia, sem saber como fazer, como lidar com as situações, que talvez esse estresse todo, né, de pandemia, de estar o tempo todo em casa, as crianças, né, os adolescentes com mais tempos livres e talvez comendo mais ou comendo com menos qualidade, ou enfim, infinitas situações que podem estar acontecendo. Então, ó, vamos chegando para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje com a nossa convidada especial, a nutricionista Ana Lu, que é especialista aí em nutrição e maternidade. Ei, Vanessa, boa noite! Vamos chegando. Vou aguardar a Ana aparecer aqui, né? Ela chegar para a gente dar continuidade. Então, você que tem aí dúvidas, né? Sobre alimentação saudável, sobre que tipo de alimento preparar para o seu filho, o que fazer agora nesse período que tem mais gente em casa, né? Vamos aproveitar esse momento. Que bom, Vanessa, que você conseguiu entrar. Em breve teremos a nossa também, né? A Vanessa que está aqui nos acompanhando, ela trabalha com a questão da educação financeira, né? Que é algo tão importante. E a gente vai conversar sobre como fazer isso, né? Como ensinar os nossos filhos também nessa questão aí financeira. A dela, com ela vai ser mais pra frente, né, Vanessa? Nesse mês ainda de setembro, vocês aguardem que a gente vai conversar sobre isso também. Bom, deixa eu mandar aqui esse vídeo pra Ana. Talvez ela não tenha visto ainda. Ah, tá. Mandei aqui pra ela poder entrar e a gente poder conversar sobre isso, né? Nutrição e maternidade. Essencial. Prontinho. Ei, Marisa! Gente, vou ter uma live amanhã com a Marisa falando sobre microfisioterapia. Vocês têm noção do que é isso? É algo lindo, maravilhoso e amanhã a gente vai conversar. Ah, a Ana chegou. Deixa eu chamar a Ana aqui. O bate-papo de hoje, gente, vai ser bem legal, tá? Um assunto que eu acho que não tem uma mãe ou um pai que não se preocupe com isso, que é sobre aí a questão da alimentação dos nossos filhos. Ei, Ana! Olá, boa noite. Pronto! Boa noite! Boa noite, Isa. Deu uma Tudo surra de bem? lives. Eu custei a te achar ali nas bolinhas, mas vamos embora. São muitas lives, né, Ana? Todos os dias. Eu até falei, deixa eu enviar aqui o vídeo para Ana, né? Porque realmente é live atrás de live, né? Mas enfim. Ô, Ana, você tá me vendo, me ouvindo bem? Eu tô vendo a sua imagem embaçada. Não sei se. Tá Tá me vendo e ouvindo embaçada? bem? Eu tô te Tô te vendo ouvindo bem, embaçada. tô te vendo bem. Quem Tá, estiver na gente. live, boa noite. Se puder dar um ok, vocês estão me ouvindo. Eu tô até de fome para ficar melhor. Vou Sim, eu desligar aqui do coloquei meu também. computador o Wi-Fi, que às vezes melhora. Tem vezes que o Wi-Fi atrapalha, né? Nesse Mas momento, né, que tá todo mundo melhorou em alguma casa. coisa? Para mim, continua, eu tô te vendo e te ouvindo. A sua imagem só está embaçada. Quem tá aí, gente, se puder falar se tá tudo ok, se a gente pode continuar, se vocês estão nos vendo, nos ouvindo bem, né? Pra gente Você quer que começar, eu né, Ana? saia e volte? Vamos fazer isso. Eu vou tirar aqui e aí a Tá. gente volta, beleza? Pronto. Eu não sei vocês, gente. Eu estava vendo a imagem da Ana toda embaçada. Deixa eu ver se ela tá aqui. Cadê? Mandar aqui para ela para ficar mais fácil dela encontrar. Então vamos lá. Tá. Ela voltando aqui. Tava ruim mesmo, a Vanessa colocou. Ela já tá chegando. Aí. Aí, Ana, Melhorou? melhorou. A Vanessa colocou que realmente estava a imagem, né?
A imagem estava um pouquinho desfocada, mas agora para mim tá ok aqui, tô te vendo e te ouvindo muito bem. Ô, Ana, Ótimo. vamos para o nosso bate-papo de hoje? Vamos, tô empolgada, viu, Isa? Que é um assunto que, ó, sorrisão, eu amo falar de alimentação infantil, então não tem jeito. Já corri, finalizei meu atendimento, corri lá, dei janta pra criança, né? O papai tá até nervoso ali, que a carga horária dele hoje tá passada, né? Com ela. Imagina, E imagina. aí eu tô aqui, vamos lá. Sim, vamos que vamos, né, Ana? Ô, Ana, fala um pouquinho aqui para o pessoal sobre o seu trabalho, o que que você faz, né? Para eles já saberem um pouquinho mais sobre você. Então, eu quero agradecer o convite, né? Primeiramente, a gente já fez projeto juntas, mas é sempre bom porque aí a gente alcança mais e mais famílias, Sim, reforça, né, o sim, aprendizado, o conteúdo, e mesmo com esse tanto de lives, a gente pode se tirar dos conteúdos aí muito aprendizado pra gente colocar em prática. Eu sempre falo que não adianta nada a gente assistir stand lives e não colocar em prática. Então, que escolha sim. uma, fica na nossa até o final e no final Para tire algum aprender, né? aprendizado É para verdade. aprender, porque depois Não gera até pega o ansiedade, né, conteúdo, Ana? É verdade. obesidade mental que eu falo. Não, você fica passando o Obesidade dedo, mental. passa o dedo, aquele monte de conteúdo e acaba que você percebe que existem vários Coleciona assuntos, várias coisas, informações. mas nada fica. É. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Freitas, eu sou nutricionista, falo aqui do Goiás, o sotaque vocês estão entendendo, mas eu atendo principalmente o público de mães dentro aí da fase dos primeiros 1.000 dias, que é da gestação aos Sim. 2 anos da criança. Então, entra aí no pós-parto, no emagrecimento pós-parto, que eu tenho atendido muitas mamães que estão amamentando e têm essa vontade, né, de voltar ao peso com consciência e com responsabilidade, então sem Uhum. dietas malucas, mas também a alimentação do bebê na introdução alimentar, né, na fase aí depois de 1 ano que começa as recusas, as dificuldades na alimentação, mas sempre trabalhando a consciência alimentar da família, né, que não adianta a Sim. mãe se cuidar e o pai não fazer a sua parte e vice-versa, que todos nós estamos influenciando a alimentação dos filhos e a gente precisa conversar muito sobre isso, né, Isa? Sim, sim. E é assim, eu acho tão bonito, né? Vanessa, obrigada, Vanessa, colocando que ela mandou para as mamães, né, gente? Para você que está aqui assistindo, ó, clica aqui no aviãozinho para você enviar para as outras mamães, né? Outros papais que queiram também saber mais sobre isso, tá bom? Você pode digitar aqui no comentário a sua pergunta ou a sua dúvida, ou então na caixinha de perguntas aqui que tem essa interrogação que a gente vai responder você, tá bom? Então, olha só, eu acho muito bonito, né, Ana? De poder ter hoje profissionais cada vez mais. Então, assim, uma nutricionista que é especialista ali para cuidar da maternidade, da mãe e para cuidar da alimentação da criança também. Algo essencial é quando o A bebê está internet tá falando, é falhando. quando ele vai. A sua internet está ruim, você está me ouvindo bem? Tá falhando pra mim. A minha ou a sua? É a sua, Ana, eu acho. Eu baixei aqui pra ver. Meu Wi-Fi tá Vamos completo, ver. Isa. Uai, gente, será que é o meu? O meu também tá. Ai, a sua imagem que está aparecendo aqui falhada, um pouquinho falhada. Deixa eu abrir a porta, vamos ver se melhora. Peraí. Pode ser isso. Gente, vocês estão vendo bem aqui? O que está falhando é o meu, é o da Ana. Falem aí pra gente, só pra gente saber. Senão eu tiro aqui do meu Wi-Fi também e vou para a internet só do meu Vocês só não aparelho. reparam no barulho de cachorro, dos Tá tudo bem. passarinhos. Ixi, a Vanessa disse que agora as duas estão travando. Meu Deus. Ai, gente. Meu tá Eita! cheio Deixa eu ver. o Wi-Fi, né? Não é possível, eu não sei nem consertar. Como que faz? O meu também tá. E agora, Vanessa? Agora para mim tá tudo normal. Agora melhorou o Acho seu que pra mim. travou, mas eu acho que agora melhorou. Melhorou de nós duas. Então vamos lá, Ana. Então Vamos. você trabalha, né, ajudando aí as mães a lidarem com os filhos, né, nesses primeiros 1.000 dias, que é tão essencial.
E o que que você percebe, né, Ana, assim, de dificuldade? Parece que tá melhor agora, a Vanessa colocou. Eu acho que deu uma melhoradinha. Como que é para você, assim, o que que você percebe de maior dificuldade nesse processo aí de acompanhar as mães e de acompanhar as famílias, né? Porque acaba que você acompanha as famílias. Assim, independente de ser mãe ou se não, a gente tem a dificuldade, a maioria tem a dificuldade do planejamento, a organização da rotina para que consiga manter uma rotina alimentar saudável, né? E adequada. Sim, Da sim. mesma forma que atividade física, as multitarefas, né, que demandam no dia a dia. E acaba que a gente vai se deixando de lado, vai deixando essas atividades. Então, o foco sempre é a base, que eu sempre trabalho como base, é essa questão da organização da rotina, o planejamento alimentar mesmo, que porque não adianta a gente acordar um belo dia e querer comer uma salada se eu nem pensei e comprei aquele determinado legume, aquela folha que eu gostaria de comer. Então, assim, É primeiro que a gente não verdade. acorda querendo comer salada, né? Eu viajei aqui, legal. Mas, mas entendeu? A gente precisa se planejar para que tenha aquele Sim, alimento em casa e aí a gente faça uma escolha melhor, uma escolha mais adequada, mais consciente, mais saudável. Então, o que a gente sempre tem que pensar quando se fala de eu quero mudar meus hábitos é na base, que é o planejamento, né? A organização dessas atividades base. sim. E eu percebo também, né, Ana, que quando a gente não tem esse planejamento, ou não tem mesmo um conhecimento do que a gente deseja para a gente, do ponto de vista alimentar mesmo, né? Depois acontece da mesma forma que dão muitos palpites na maternidade, dão palpites também no que vai dar para a criança comer, no que a mãe precisa comer ou beber para gerar leite, não sei o quê. E aí isso pode Tá gerar também travando muita para mim. ansiedade, né? Tá travando? Ai, gente, Voltou, vai. voltou? Isso também, né? Essa questão da alimentação gera muita ansiedade. Hoje mesmo eu estava conversando. Ei, Vanessa, hoje mesmo eu estava conversando, sabe, com uma pessoa, eu estava acompanhando o stories dela e ela falando o quanto que ela já sofreu por questão de não saber o que que ela pode comer ou se privar de se alimentar e assim ficar doente. Por todas essas questões, a gente realmente tem muita dificuldade, né? A nossa sociedade tem muita dificuldade de saber exatamente o que comer, como comer, Isso. que precisa ficar sem comer, ou que pode comer pouco, ou que pode comer muito, e aí gera toda uma situação de saúde mental, né? A alimentação ela Uhum. está muito ligada com a saúde mental. Eita, hoje tá que tá, né, Ana? Foi. Hoje tá que tá. Sua luz aí quase foi. Uai, Mas vamos que a gente vai conseguir. Então, assim, quando a gente meu não tem Deus, tá essa. difícil. Tá. Quando a gente não tem esse conhecimento, essa consciência mesmo alimentar, a gente pode acabar também sendo influenciado demais pelos outros, e nem sempre esses palpites vão ser adequados ou não, e a gente pode se sentir muito perdido aí no caminho. O que que é a melhor dica para você? Você acha que é o planejamento mesmo? Essa questão da consciência alimentar faz todo sentido e faz muita diferença. Então, assim, Sim, por mais que a gente não consiga fazer um planejamento, não consiga se organizar na lista de compras, né? Mas vai chegar no momento que, mesmo com a lista de compras e o planejamento, você chega na prateleira do supermercado, aquele 500 tipos de pão integral. Qual que é o saudável? Igual você está falando, a consciência. Então, sim, saber ler rótulos, saber fazer escolhas, ter essa informação de qualidade, né? Então, entendi onde você queria chegar. Mas realmente faz toda a diferença. Porque o óbvio para mim é o extraordinário para outra pessoa. E quanto mais a sim, gente fale e trabalhe essa informação, mais pessoas vai chegar. Porque o mercado, a indústria quer vender, né? Ele quer vender. Mas nem sempre a gente vai estar ali disposto a pagar o preço de uma mudança de hábitos e busca sempre a praticidade, né? Claro, em uma vida corrida, inclusive, né, sim. sem ajuda, né, nessa pandemia as mães aí estão enlouquecidas sem ajuda de vó, de babá, enfim. Então a gente precisa buscar mesmo a praticidade, mas sem perder a qualidade. E aí essa questão dos rótulos acaba confundindo ainda mais as pessoas, né? Então, a gente acaba, né, deixando de comprar o pão na padaria porque, nossa, farinha branca. Mas vai lá no mercado, compra um pão integral que não é integral e tá cheio de aditivos químicos. Então, assim, vai estar intoxicando o seu corpo
com ingredientes que você nem sabe pronunciar o nome, sendo que o do mercado do lado, da padaria do lado, tá muito mais, né, natural, mais fresquinho, feito no dia, você sabe os ingredientes. Então, assim, eu sempre falo para as famílias que nem sempre o pão integral é a melhor opção, né? Se você tem Sim. dúvida, por exemplo, de qual comprar, primeiro, claro, busque informação, busque orientação, busque a consciência. Mas se tem dúvidas, opa, vamos buscar o que a gente aprende, que é o quê? A comida de verdade, o alimento que vem da terra, né? Então, aqueles alimentos, aqueles produtos alimentícios, né, que estão dentro dos pacotes, a gente precisa investigar, duvidar, será que é integral mesmo? Será que é saudável mesmo? Fit, light, diet? Porque são tantos Sim. nomes, né, que, entre aspas, vendem o saudável, mas o saudável mesmo é a comida de verdade. É o legume, a fruta, é o que vem da terra. Oi, agora Ai, eu tô me é meu ouvindo. pai. Tá, é meu pai me ligando. Acho que voltou, né? Isso, voltou. Então, assim, às vezes, com tanta informação, né? Tanta informação, tanto boom de informação, de palpite, de orientação, né? Tantas pessoas querendo ser nutricionistas também, que a gente acaba ficando perdida. Então, na internet hoje, claro, facilita muito a É informação chegar, verdade. mas a gente precisa saber qual orientação seguir. E aí, o ideal, né, é procurar o profissional especializado. E quando você fala isso, Ana, eu me remete a uma situação que a gente vê muito na nossa sociedade, né? Às vezes a gente quer as coisas práticas, práticas demais, e a gente paga um preço muito alto por isso, né? Então, por exemplo, na questão das emoções, os pais talvez muitas vezes eles querem uma receita pronta de como lidar com o filho. E isso só vai acontecer a partir do momento que esses pais se conhecerem, cuidarem das suas emoções. Da mesma forma, com a questão alimentar, né? Os pais querem conseguir comprar um alimento que está saudável, puro e perfeito para oferecer aos filhos. E às vezes eles vão precisar estudar um pouquinho mais sobre aquela composição, entender melhor sobre aquele produto, para conseguir realmente fazer uma boa escolha. A gente precisa sempre estudar É. muito, né? Sim, porque vai ter as exceções. Vão ter também os produtos bons, adequados, mesmo de pacote. Tem produtos muito bons, inclusive. Mas a gente precisa Sim, conhecer e saber fazer essa escolha, né? Investigar, ter essa informação e ter autonomia para fazer essas escolhas, né? Claro que a gente estimula a comida de verdade, mas em algum momento vai precisar de um pacotinho. A gente vive, né? sim, Hoje em dia é impossível. Mas a gente, claro, que minimizar esse acesso, principalmente na alimentação dos bebês até os 2 anos, minimizar os industrializados, né? E na fase adulta também. Praticidade não quer dizer que vai ter qualidade. A gente precisa, claro, saber escolher, ter essa consciência. sim. E Ana, aproveitando, né? A gente está vivendo aí ainda essa pandemia. E nesse momento muitas coisas aconteceram, né? Os pais estão em casa tendo que trabalhar, não tendo mais a escola para poder deixar os filhos para que possam trabalhar. Às vezes os filhos comendo mais, então a gente vê casos aí de talvez uma criança, um adolescente, né, com caso de colesterol alterado, de peso alterado, né, de que está precisando rever aí muito esse processo de alimentação. O que você tem percebido aí no seu dia a dia? O que tem chegado para você? O que você percebeu que esse momento que a gente está vivendo tem causado e como lidar aí com essa situação? Olha, Isis, isso é muito preocupante, sabe? Porque a partir Uhum. de um ponto a gente tem uma oportunidade incrível, né, de comer juntos, estarem Sim, presentes ao redor da mesa, né, comerem a comida de casa, né, seja a mãe ou seja o pai fazendo, que a gente pode sim trocar de papéis, obviamente, né? E sim, eu tenho visto que é uma resistência muito grande, às vezes, das famílias, então acaba sobrecarregando mais a mãe, a gente precisa mudar isso. E às vezes com essa sobrecarga acaba compensando pelo outro lado, né? sim. Da praticidade, dos multiprocessados, dos deliveries, dos fast food, né? E aí, além do risco de contaminação, essa maior frequência. Então a gente precisa entender que não é 15 dias de quarentena, não é um Uhum. mês, a gente já está entrando no É, 6º mês. sexto Então, mês, se sexto nada mês. mudou, quer dizer, se nada mudou para melhor, né? Porque às vezes está mudando muito para pior, entre aspas, a gente precisa, né? Opa!
aonde que eu posso rever isso aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente esperava uma coisa, hoje a gente está vivendo outra realidade totalmente diferente que ninguém nunca imaginava. E até onde eu vou com essa rotina, né? Uma coisa é você abrir a exceção, outra coisa é a exceção virar regra. Então a gente precisa tomar cuidado, porque na alimentação infantil, não só na alimentação infantil, mas de toda a família, o adulto também precisa ter essa consciência. E muito mais, porque a gente tem uma visão mais clara, né? Dos riscos e malefícios e tudo mais. Mas a criança, ela não tem essa noção, mas vai ter um prejuízo muito grande lá na frente. Então, às vezes, a gente superalimenta os filhos por medo de passar fome, né? Eu vejo muito isso ainda. Infelizmente, as mães precisam buscar essa segurança, né? Essa questão de confiança mesmo, não só no desenvolvimento do bebê, mas da maternagem, né? Da maternidade ali, ela se empoderar e determinar. Que às vezes tanto palpite, igual você falou, né, acaba minando esse poder materno e nosso instinto. A gente precisa se assegurar e conduzir o nosso bebê, nosso filho. Então, isso acaba atrapalhando, e aí eu vejo, né, que as famílias vão buscando alternativas para a praticidade e acabam, né, perdendo o controle da situação. Sim. E você falou de um ponto também, né, que eu acho que todas as mães, todos os pais, no geral, passam por isso, né? É da gente querer, mais ou menos, entupir os nossos filhos de comida. Quanto mais, melhor. Então, quando eles são pequenos, a gente quer encher de comida, quer que eles comam muito, tem que raspar o prato, tem que comer tudo. De preferência, repetir, aí que a mãe fica feliz, né? Se a criança repete, se pede mais. E aí depois, quando vai entrando ali no período da adolescência, e de repente aquele peso da criança vai ficando um pouco maior, aí o pediatra vai pedindo para controlar, e aí começa a julgar aquela criança, né? Você come muito, você é guloso, a gente precisa fazer dieta, a gente precisa rever tudo isso aí. Existe uma necessidade, né, Ana, muito grande das mães de se nutrir mesmo. De como se a comida realmente pudesse... Quanto mais comida eu dou para o meu filho, mais amor eu estou demonstrando que eu tenho por ele, mais cuidado eu estou demonstrando que eu tenho por ele. E claro, eles precisam ser nutridos sim, com alimentos também, mas não é a quantidade que vai dizer sobre isso. Com certeza. A questão é muito delicada, né? Porque a gente aprendeu lá na nossa infância que comer, né, rapar o prato é legal, é bonito, é positivo, porque a gente aprendeu, né, aplaude se a criança rapa o prato, se repete, é muito bom, muito, né, positivo, mas aí depois a criança não consegue se regular. A gente precisa entender que o bebê nasce com autorregulação inata, ele sabe diferenciar, ele sabe o ponto de fome e saciedade. Então, mama no peito até saciar e solta o peito. Com a mamadeira, da mesma forma, ele vai soltar a mamadeira, a não ser que a pessoa fica segurando, a mãe fica segurando, o cuidador. E com a alimentação, com o pratinho, introdução alimentar, da mesma forma, a gente precisa respeitar os nossos bebês, respeitar as nossas crianças, que são indivíduos. Então, a natureza é linda, a gente precisa confiar, né, no processo de autorregulação da criança, mas para isso a gente precisa identificar os nossos próprios sinais de fome e saciedade. Então, se eu não como, não paro de comer, né, na hora que eu fico saciada, eu continuo a comer, porque eu aprendi que eu preciso rapar o prato, eu vou ensinar isso inconscientemente para o meu filho. Então, eu não vou me sentir satisfeita emocionalmente, não vai suprir a minha necessidade como mãe se o meu filho não comer tudo. Porque eu aprendi que é o certo dessa forma. E aí isso acaba afetando o comportamento do bebê. Então é muito delicado, mas é igual você falou, suprindo a necessidade da mãe, do cuidador. Mas a gente precisa entender que são indivíduos diferentes, né? Então gordinho não quer dizer que está saudável. A gente precisa avaliar individualmente, né? Cada bebê tem a sua genética, tem sua individualidade, cada pessoa tem a sua individualidade. E hoje a gente vive num mundo onde o padrão de beleza, né, é totalmente distorcido, a gente precisa falar sobre isso, mas essa influência começa lá na infância. Então, por isso que eu sempre trabalho a confiança e a segurança da mãe para conduzir a alimentação do bebê. E acaba também trazendo para o acompanhamento nutricional da própria mãe.
do pai, da família, né? O meu público ideal seria a família toda, né? Às vezes chega para a introdução alimentar, ou então a mãe que busca emagrecimento, mas eu acabo falando da família toda, porque o pai também tem influência, a avó tem influência. Então, todos nós adultos estamos influenciando de alguma forma que seja positivo, né? A gente precisa trabalhar para que seja positivo. Igual você falou, claro que vai ter algum momento que a gente vai errar, mas que seja menos. Sim, sim. É verdade. E Ana, quando a gente faz isso também, né? A gente, por exemplo, a criança fala que não quer mais e você fala você quer mais sim, vai comer tudo ou come para a mamãe e fica feliz, né? A gente mostra para a criança que ela não pode muito confiar naquilo que o corpo dela está dizendo para ela. E o nosso corpo, ele é tão inteligente, né? O nosso corpo, ele nos dá as respostas, ele também diz pra gente como deve ser, e a gente precisa aprender a confiar nisso. Mas quando a gente tira essa oportunidade dos nossos filhos, a gente está ensinando para eles que não é bem assim, que não dá para eles confiarem naquilo, que quem vai ter a resposta é sempre o outro. Então imagina, né? Essa criança, depois, quando ela crescer, ela nunca vai saber se ela está satisfeita ou não, se está no ponto certo ou não. Ela vai precisar de alguém para dizer isso para ela. Ei, Juninho, tem uma pergunta aqui da Vanessa, Ana. Ela colocou aqui, ó, estou tentando respeitar o limite deles. Tenho tentado não forçar. E ela está perguntando se ela está correta. Isso. Deixa eu ver ela colocou aqui. que ela fala, come tudo para a mamãe ficar feliz. Vanessa. Eu estou tentando respeitar o limite deles, tenho não tentado forçar. Tenho tentado não forçar, a gente já vê uma dificuldade, né? Que realmente é uma dificuldade muito grande, porque a gente quer que a criança coma, obviamente. A gente quer nosso filho crescendo saudável, sendo nutrido, né? Crescendo, né, com energia, disposição e tudo mais. Não adoeça, porque a imunidade, né, vai afetar aí toda uma questão da criança, e ainda mais nesse momento de pandemia. Mas a gente precisa entender que tem outras formas de avaliar se a criança está nutrida. Não é só o peso, não é só se rapou o prato. A gente precisa olhar no geral. Então a gente precisa dar um passo para trás e avaliar o geral, o contexto dessa criança. Então não é uma refeição, não é um dia, é 3 dias, uma semana, para a gente entender como que está essa aceitação alimentar. Então quando a família chega, meu filho não come. Tá, mas seu filho não come o quê? Porque ele come alguma coisa, né? Então a gente precisa investigar o porquê que tem essa queixa. E normalmente é a expectativa muito alta em cima da criança, né? A expectativa da mãe, do pai de querer comer mais do que o suficiente para ele. Então, quantidade, a gente nunca pode se apegar à quantidade, porque a quantidade é individual de cada pessoa. Sim. O tamanho da fome é muito individual, a sua fome é diferente da minha. Às vezes eu como 2 pães francês e tô feliz e você come meio e tá saciado. Então, assim, é muito individual. E a mãe, nem eu como nutricionista, nem o pediatra vai saber identificar o tamanho da fome da criança, nem do apetite. Porque vai variar de refeição, de horário do dia para o outro, assim como o adulto também. Então... Claro que tem como a gente calcular uma porção, uma média, uma estimativa. Mas o ideal certo não tem como. Então, às vezes vai sobrar, às vezes a criança vai querer repetir. E se a gente instigar a comer a mais, né, a gente pode estar superalimentando e favorecer lá na frente uma obesidade infantil que a gente só vê crescendo, infelizmente. É verdade. E a Vanessa colocou também que ela fala, né, come tudo para a mamãe ficar feliz. Então, Vanessa, o seu filho, ele não precisa se alimentar para você ficar feliz. Ele precisa se alimentar porque é saudável, porque é importante, que a gente precisa, né, de alimento mesmo para viver. Então, vá mostrando para ele que o alimento que ele come não é para você ficar feliz. Não, daqui a pouco ele vai ter que comer para te nutrir enquanto mãe. Então, mostre para ele que ele precisa comer porque comer é importante, porque ele sente fome, porque ele se sente, né, mais forte quando come. Todo mundo, a gente percebe isso claramente no corpo, né? Hoje mesmo eu passei a manhã inteira na rua, precisei resolver algumas coisas e eu fiquei sem comer, assim, eu só tomei um café com leite antes de sair de casa e não quis comer nada na rua, também nem dava para ficar parando, né? O resultado veio, fiquei com dor de cabeça no período da tarde. Então, o nosso corpo, ele mostra pra gente claramente
se a gente está ou não se alimentando de forma adequada. É só a gente prestar atenção nisso. Então a gente precisa também, né, mostrar para os nossos filhos. Opa, tá travando, gente? Meu Deus, eu acho que tá travando essa live de hoje, tá que tá. Voltou, né? Voltou. Então a gente pode mostrar para os nossos filhos também que eles podem confiar no que o corpo deles pede, porque o nosso corpo ele é muito saudável. E muitas vezes a gente está tão preocupado em manter a nossa saúde mental e a gente esquece que o nosso corpo ele faz parte disso. A gente maltrata o nosso corpo. A gente faz ele crescer demais ou diminuir demais, né? Por causa arrepiada. Porque se a gente confia na natureza, a gente confia no nosso corpo, ele vai funcionar perfeitamente. Agora, se a gente tenta superestimar ou enganar o nosso corpo, ou desrespeitar o nosso corpo de alguma forma, ele vai sentir, ele vai mostrar isso também. Seja com sintomas, seja com uma doença, seja com um vômito que você, né? Ele vai mostrar de alguma forma. Então, um alimento que não fez bem, ele vai te mostrar que ele não está fazendo bem. Então, com a criança da mesma forma. Então, a relação com a alimentação pode ser negativa em algum momento. Então, se a gente não estimular essa relação positiva desde a infância, lá na frente vai ser mais difícil de resgatar isso, né? A gente olhar mesmo a alimentação como forma de autocuidado. Eu tô cuidando do meu corpo, do meu organismo. Você quer falar oi? Oi! Oi, tudo bem? É a tia Isa. Vai lá, tá bom. Quer ouvir? Vai, tá? Ai, vai meu Deus. Vai lá. Oi, tudo bem? Vai. Ótimo, são bebês. Vai, beijo, tchau. Eu não tenho mais uma bebê, eu tenho uma criança, mas ela tá ótima. Porque eu falo pra ela que eu ajudo os bebês a comerem. Então ela já pergunta, cadê o bebê? Ei, Cris. Ai, a Cristina Braga, ela faz um trabalho também tão lindo, maravilhoso, mas vamos lá, vamos que vamos. Onde que eu parei que eu me perdi? A gente está falando disso, né, do quanto a gente precisa confiar mais no nosso corpo, porque tudo que é da natureza mesmo, né, é muito essencial. E muitas vezes a gente está muito preocupado com a nossa saúde mental e a gente esquece da nossa saúde corporal, que o nosso corpo ele faz parte de nós, assim como a nossa mente, assim como o nosso espírito, nós somos tudo. Não tem como separar, né? Não tem como separar. Então, muitas vezes a gente acaba castigando o nosso corpo por diversas situações. Então, enquanto mães, né, Ana, a gente tem essa responsabilidade. Sempre enquanto mães a gente tem uma responsabilidade, né? Mas assim, de deixar que os nossos filhos também, deixar a inteligência dos nossos filhos fluir, a gente não podar isso. Não fazer a criança comer demais, ou não fazer a criança comer de menos, entrar aí numa dieta, sei lá. Ou não fazer que a criança satisfaça as nossas necessidades, né? A gente precisa cuidar muito disso, porque a gente confunde muito. Enquanto mãe, a gente se confunde muito as nossas necessidades com as necessidades dos nossos filhos. E aí é o momento da gente poder olhar para isso. E eu como mãe e nutricionista, nossa, vivi isso muito claramente, como eu coloquei uma expectativa grande na amamentação como forma de me nutrir, igual a Vanessa comentou aí, né? De comer tudo para a mamãe ficar feliz. Então eu não queria, né? O processo de desmame para mim foi muito doloroso, porque eu precisava daquele momento ali. Então eu não queria abrir mão. Mas aí, né, a gente vai trabalhando em terapia também, haja terapia, né? Isabela? Terapia, sim. E a gente precisa entender que o bebê, ele é aquela história que as nossas avós, as nossas mães falam. A gente cria o filho para o mundo. E a gente precisa dar oportunidades e ferramentas para que o nosso filho consiga lidar sozinho lá na frente, não precise, né, ou precise o mínimo possível do psicólogo, o mínimo possível da nutricionista e aprenda com autonomia, com liberdade, a se cuidar, se alimentar o seu corpo com respeito, né? Cuidando da sua saúde mental, porque, igual você falou, não adianta a gente, essa questão da saúde mental, do corpo, né? Físico, mente e espírito. A gente precisa entender que é um conjunto. Não adianta eu comer super saudável se eu não tô feliz, se eu não tô tendo prazer nessa comida. Então, por isso que dietas não funcionam, porque normalmente são restritivas e a pessoa não tem prazer ou não consegue seguir, e essa mãe que vive no ciclo de dieta
como que tá passando essa relação para o filho com a alimentação. Sim. Isso é muito delicado, é muito complicado da gente abordar, mas é preciso falar. Então, a gente precisa fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com a alimentação e com o nosso corpo, respeitar o nosso corpo e saber dosar, saber trazer esse equilíbrio, né? Quando comer saudável, como não comer saudável, que faz parte também em alguns momentos, para que essa criança consiga entender essa flexibilidade, esse equilíbrio na alimentação. Isso é tão importante, Ana, porque eu percebo assim, quando a gente nasce, né, nasce uma mãe, vem a maternidade, as mães ficam desejando o tempo todo muita perfeição, acertar o tempo todo. E a maternidade, ela traz assim, né, só quem vive sabe o quanto que a maternidade, ela traz também infinitas possibilidades de cura, mas de mostrar também aquelas feridas que a gente tem. Então, não é? Escancara, né, amiga? A maternidade vem, as feridas vêm também, mas é a oportunidade que a gente tem de curar. E eu percebo, né, que eu vejo muita ansiedade, muita dificuldade nas mães em, às vezes, lidar com isso da forma que meu Deus, que alimento que eu vou preparar para o meu filho? Será que se eu fizer só arroz e feijão hoje está tudo bem? Será que eu tenho que fazer todo dia aquele cardápio completo? Uma culpa muito grande, né, Ana, de talvez não oferecer o melhor. Por exemplo, eu tenho uma situação, né, um adolescente que eu atendo, e que ele teve aí agora alguns problemas de saúde, precisou até fazer cirurgia por causa de pedra nos rins, então o médico disse que poderia ser ou muito sal, ou de repente muita carne. Qual que é o outro nome que a gente fala da carne? Proteína. Muita proteína. E aí essa mãe se sentiu totalmente culpada. Ela, gente, então é só eu, a culpa é minha, porque eu que estou alimentando meu filho. Mas aí não é bem assim, né? A gente precisa entender que a gente não quer fazer mal para os nossos filhos. Em nenhum momento a gente quer acertar. E que tudo bem. É aquela história, a gente erra tentando acertar, né? A gente erra tentando acertar. Tudo bem, Ana, para as mães que estão aqui assistindo, né? Tudo bem que se agora você percebeu, poxa, eu estou fazendo errado, ok, tudo bem. Faça diferente com o que é possível para você daqui para frente, porque quando a gente faz uma live, né, Ana, o objetivo não é culpar ninguém, não é deixar ninguém mais estressado, mais culpado, é trazer consciência. Quando a gente saber que tem outra forma, tem outro caminho. Entender, né, Isa, que existe o real e o ideal, mas que tem toda uma partezinha do meio que a gente pode ir avançando de um dia de cada vez. Até chegar ao ideal, que o ideal é uma busca, a perfeição não existe, né? Sempre a gente está se motivando a buscar o melhor de cada dia. E tá tudo bem se a gente der um passo para trás. Sim. Hoje não deu certo, eu vou comer fast food, tá tudo bem. Ok. O que eu posso melhorar amanhã? Também, né? Um lanchinho assim diferente, alguma coisa assim. Às vezes é legal a família poder reunir, poder comer aquilo de vez em quando. O que não pode é comer todo dia. O que não pode a exceção virar regra, né? Virar regra, mas assim, as mães não precisam olhar para isso como mais uma dificuldade na maternidade, como mais um motivo de culpa na maternidade. Muito pelo contrário. É mais uma oportunidade de fazer diferente. De repente aquela família não se alimenta, vamos dizer assim, saudavelmente, gosta de comer mais coisas que não são tão saudáveis, e de repente aquela família poder olhar para aquilo tudo de novo, né? Não é uma questão só da criança, não é uma questão só da mãe, é uma questão familiar. E entender que o saudável precisa ser gostoso para que a família queira consumir. Então, às vezes, ter um olhar diferente, ter uma visão diferente, conhecer novas oportunidades, novos sabores, né, fazer receitas com a criança diferente, para a gente também sair um pouco da zona de conforto, experimentar, né, novos sabores, porque às vezes eu nem gosto de ficar rotulando muito o alimento saudável e o alimento não saudável, porque, né, existem várias possibilidades. Então, às vezes, o saudável para mim não é saboroso para você e para mim é. Então, assim, o paladar, a gente precisa estar sempre descobrindo e se experimentando novos sabores, né? É verdade, Ana. E assim, aqui em casa mesmo, sabe? É algo que eu fico falando, eu fico conversando o tempo todo
com meu marido e com a minha filha. Gente, vamos tentar fazer algo diferente, vamos tentar mudar. E eu percebo que é uma construção, sabe? A cada dia minha filha fala, mamãe, eu gosto da fruta tal, né? Eu gosto. Porque, assim, no geral, nós somos assim, nós não gostamos muito de frutas. Então, assim, eu respeito. Ela gosta de laranja e ela gosta de abacate. São as frutas preferidas dela, ok. Ela come banana, ela quase passa mal, ok. Então, assim, a gente precisa entender também que tem um limite, né? Eu detestava banana quando eu era criança, eu passava mal com aquela textura da banana. Então, a gente tem um limite. A gente precisa começar a lidar com o que é real também, com o que é possível, né? Ninguém precisa gostar de tudo, ninguém precisa comer de tudo, mas eu sempre falo, Isa, não só para você, mas para todo mundo que está assistindo, a gente nunca pode desistir de um alimento. Seja cozido, cru, amassado, numa vitamina, numa torta, não sei. A gente pode estar sempre tentando novamente experimentar esse alimento. Então, eu, por exemplo, não gostava de cabotiá de jeito nenhum. Não sei se eu já falei isso com você. Mas na introdução alimentar da Analice, eu passei a comer, eu me permiti experimentar de novo para dar esse exemplo para ela. Porque, opa, eu estou oferecendo, eu preciso comer. Uma hora ela vai chegar e falar, uai, por que você não vai comer? Né? Então era ainda bebezinha e eu quis antecipar esse problema pro meu lado. Então hoje eu como berinjela, eu não comia, eu passei a experimentar. Eu não gosto, assim, é meu preferido, mas eu como porque eu quero incentivar e eu sei dos benefícios. Então não precisa ser o melhor alimento do mundo, você comer todo dia, né, prazeroso, né, 100% prazer, não. Mas a gente também tem na consciência do que esse alimento vai trazer pra gente de benefícios, né? Então, será que mensal, quinzenal, não precisa ter todo dia no prato, mas a gente também trazer, né, resgatar outros sabores, variar a alimentação para buscar sempre variedade também nos nutrientes, né, do cardápio. Sim, sim. E a Vanessa tá colocando, né, que ela mudou muito a alimentação dela também, desde a gestação, para dar o exemplo, né? E eu acho que é aí que vem a culpa. Às vezes tem mães que eu vejo que falam, eu como chocolate, eu escondo da minha filha para ela não ver que eu tô comendo. Porque a gente sabe que é o exemplo, né? Se você não gosta daquilo de jeito nenhum, dificilmente seu filho também vai gostar. Porque talvez você nem compre aquilo para consumir na sua casa. Exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim das dicas, sabe? De o que fazer então para a gente conseguir ter uma alimentação mais consciente, algo mais favorável, algo que é mais possível, mas que também contribua para a nossa saúde. Então, essa questão da consciência, né? A gente precisa buscar informação, estudar, né? Se informar, porque senão a gente fica refém dos rótulos, das orientações que a gente nem sempre vai saber, né? De onde vai ser, se é de qualidade ou não. Então, buscar o profissional para algo mais individualizado para cada família, mas, claro, preferir sempre alimentos de qualidade, alimentos saudáveis. O que é saudável, né? Que você até apontou. O que é saudável? Aquela questão, descasque mais, desembale menos, né? Procurar sempre a comida de verdade, a comida mesmo, alimento, arroz, feijão, carne, salada, legumes, né? Então, vai fazer uma torta, uma pizza, busque fazer em casa, vocês prepararem até um momento de distração com as crianças, né? Os ingredientes, talvez inclua um alimento ali diferente, né? Vamos experimentar dessa forma. Trazer o lúdico também para a alimentação da família. Não precisa ser aquela pressão, algo chato, né? Obrigação. Precisa ser distração, precisa ter diversão para as crianças terem interesse e conexão com os alimentos, né? Criar uma relação positiva e prazerosa com o alimento. Por que o alimento prazeroso, aquele que vai, nossa, vamos comer tal coisa no sábado à noite. Por que precisa ser algo não saudável? A gente pode fazer sim todo esse ritual alimentar, né? Que a alimentação é um ritual, uma socialização com a família ou com as pessoas, ou a gente está podendo sair, mas que seja pessoas, né? Sim, em todo momento em todo encontro social a gente tem lá comidinha, lanche e tal. Mas por que a gente não pode fazer isso com alimento saudável? Vamos fazer um piquenique, vamos picar as frutinhas e comer de palitinho, ou vou fazer um espetinho de frutas, que seja com chocolate ou se não. Enfim, trazer o lúdico, a diversão e o prazer para os alimentos saudáveis também,
para também ter essa questão atrativa, né? E claro, né, ter algum momento de sair dessa rotina, obviamente, que faz parte, é o equilíbrio. Ninguém está aqui para tirar nada, restringir nada. Então, essa visão de que o nutricionista só tira, né, da família, da alimentação, a gente só corta as coisas, não pode, não pode. Eu não vejo dessa forma e eu acho que não funciona, né? A gente precisa primeiro incluir alimentos para depois, aos poucos, diminuir a frequência e, se fizer sentido para a pessoa, ela mesma vai tirar da rotina. Isso é muito individual. Através da conscientização, a gente vai trabalhando isso. E aí as famílias também vão vendo os benefícios, não só na alimentação da criança, mas de todos, né? Da mãe, do pai. É verdade. É uma construção, né? É uma construção, é o dia a dia. Todo dia a gente tem uma oportunidade. Deixa eu ler aqui o comentário da Cristina. A Cristina, gente, ela trabalha na Passarinho Casa de Brincar. Eu não sei se mudou o nome para Casinha de Brincar. Mas é uma ideia, assim, bem diferente, sabe? Onde as crianças vão realmente para brincar. Tem quintal de terra. É uma coisa, assim, maravilhosa. Ela está colocando aqui que na Casinha de Brincar nós contamos historinhas. Por exemplo, sobre a Senhora das Frutas. Também falamos sobre os superpoderes dos alimentos. Enfim, a Ludicidade é uma grande parceira, né? E com certeza, né? Ela colocou que outro recurso que a gente encontrou foi cortar a fruta de um modo diferente. A maçã, por exemplo, ela tem uma estrela no meio. Basta cortá-la no horizontal e plim, mágica. Olha só. E tá perfeito, primeiro né? Assim, eu vejo a Cristina, a proposta delas, assim, de cuidar, de educar, é uma coisa maravilhosa. Eu até te chamei, Cristina, lá no direct pra gente conversar depois mais sobre isso e bater um bate-papo aqui. Então ela tem uma visão, assim, bem bacana, e é isso mesmo, né? Eu percebo às vezes, Ana, que, por exemplo, se para aquele pai ou para aquela mãe o cozinhar não é algo prazeroso, eu vou cozinhar porque eu sou obrigada a fazer, não porque eu gosto. Fica uma coisa mais chata, mais mecânica. Aqueles pais não vão querer ser criativos, não vão querer ousar, né? E eu percebo isso claramente. Por exemplo, a minha irmã, ela ama cozinhar, ela gosta de fazer as coisas. Então, os meus sobrinhos, eles sabem cozinhar muito bem. Toda vez que ela está cozinhando, ela chama, ela ensina. É outra coisa, né? É outra forma. Mas como que a gente pode fazer, mesmo para aqueles pais que não são muito afins, assim, de cozinha, não gosta muito, mas faz porque precisa fazer? É aquela história, né? Por que comida de vó é gostosa e ninguém recusa? Porque a avó quer agradar, tem o tempero especial, tem o carinho. O tempero especial é o carinho de vó, é o colo, é o amor. Então ela faz aquilo ali com muito amor e muita emoção. Então ela quer agradar através do alimento. Da mesma forma, a gente tem que pensar da mesma forma. A gente vai fazer o nosso alimento, é pra gente ficar satisfeito, é pra nos nutrir, é pra gente ter prazer. Então tem que ter um cuidado na alimentação, na hora do preparo. Né? Tem que ter um pensamento positivo, porque se você for fazer a comida pensando na conta que você tem que pagar, pensando na briga que você teve com o marido, pensando na criança que tem que dormir daqui meia hora e que seu almoço está atrasado, não vai sair um alimento gostoso, gente. Não vai. Então a rotina, às vezes, de pernas pro ar, você lá correndo, fazendo as coisas correndo, às vezes não vai sair como a gente gostaria. Mas a gente precisa comer, né? Querendo ou não, a gente vai comer, a gente precisa comer para viver, né? Para ficar vivo até o final da nossa vida. Então a gente precisa se organizar. Em algum momento a gente precisa aprender que essa rotina a gente precisa seguir. Então, assim, não dá pra gente ficar sem comer, não dá pra gente passar fome. E aí entra a organização, o planejamento, mas claro, com consciência. Buscando sempre essa consciência nessas escolhas e no principal, na principal importância, que é a nutrição, é a saúde, né? Não é o ponto principal do prazer. A gente pode buscar outros prazeres e tá tudo bem a gente, em algum momento, comer com menos prazer, vamos dizer assim, não sei se seria possível, né? Mas as refeições estão ali, os alimentos estão ali para nutrir o nosso corpo. A gente pode ter prazer sim, a gente deve ter prazer na alimentação, mas claro que tem várias outras formas de buscar o prazer, não é só na comida, né? Sim. Na verdade, a gente ir construindo, fazendo aos poucos, como é a maternidade de todo mundo, né?
Não tem nada pronto, é tudo em construção, é tudo em transformação e a gente vai fazendo com que é possível. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo, a gente já está caminhando, tá? E aí, igual você perguntou, para quem não gosta tanto, vale o congelamento, vale pedir uma marmitinha saudável de alguém que fornece, né? Que é um cardápio mais nutritivo, mais colorido, vamos dizer assim. Tem opções práticas no mercado mesmo, por exemplo, brócolis congelado, ervilha congelada, né? Sempre olhar o rótulo, porque dá sim pra gente buscar opções melhores, opções mais saudáveis, mesmo congelado, mesmo no delivery, né? A gente só precisa ter essa consciência. Sim, sim. A Cristina está aqui agradecendo, falando que eu falei do local dela, mas é lindo, gente. Depois vocês conhecem, chama @passarinho casinha de brincar ou casa de brincar. É algo assim, tá? Vale muito a pena. A Vanessa está colocando aqui, Ana, que sensacional que você colocou aí de ter realmente a atenção plena, né, nesse momento. De fazer junto, de focar naquilo. É um momento de conexão. O momento da alimentação e do preparo também da alimentação é mais uma possibilidade que a gente tem no nosso dia para conectar. Só que às vezes a gente está tão estressado, a gente está querendo fazer aquilo correndo porque tem que sair ou porque tem que fazer não sei o quê, que a gente às vezes nem deixa as crianças participarem desse momento, né? Mas, às vezes a gente fica doido procurando atividades lúdicas para as crianças. Gente, abre a gaveta da geladeira, deixa a criança escolher o alimento. Dá uma faquinha, né, de brinquedo, ou mesmo sem corte, né, dependendo da idade, já dá para a criança ir treinando o corte. Enfim, dá para ajudar a cozinhar, a temperar, ajudar a lavar a louça. São atividades que vão demandar ali uma atenção, concentração, vai estimular e diminuir essa distância com os alimentos. Então, tudo isso é uma forma de contribuir não só com o desenvolvimento infantil, mas com a alimentação também. Sim, sim. A cozinha é um local onde existe muita conexão, né? Dá para todo laboratório. Dá para todo mundo fazer junto, todo mundo pode comer junto. É realmente a gente poder explorar isso mais. Mas desde que seja de uma maneira leve, né, Ana? A gente se dando também a oportunidade de errar e aprender com esse erro e dando a oportunidade de fazer, né, dar o nosso melhor a cada dia, não é isso? Com certeza. Acolher os nossos erros, entender o porquê desses erros e buscar melhorar, buscar estratégias para que esses erros não se repitam ou se diminuam, né, durante a nossa rotina, para a gente ficar em paz com nós mesmas, né? Chega de culpa na maternidade, pelo amor de Deus. Sim, chega de culpa. Chega de culpa. Gente, para quem está aí assistindo, tem alguma dúvida, coloca aí sua pergunta. A gente já está caminhando para o finalzinho, mas quem deixar agora dá tempo ainda da gente responder. E aí, Ana, enquanto o pessoal coloca aí, eu gostaria que você falasse assim, resumidamente, qual que você acha então que é um conselho ou que dica você daria para fechar com chave de ouro assim essa questão mesmo da alimentação, maternidade e crianças? A gente precisa mergulhar, né, na gente, entender quais são as nossas próprias dificuldades com a alimentação e trabalhar isso no dia a dia junto com as crianças. Então, por exemplo, se eu não gosto, igual você falou, não gosto de tal fruta, de repente experimentar junto com a criança, vamos ver se a gente gosta, vamos tentar, né, vamos fazer um desafio, um game. As crianças adoram o game, né, estimula muito. Hoje mesmo, depois eu vou contar nos stories, eu fiz um game com a Annalise, que é o quê? Os alimentos do prato, né? Brincar de fechar o olho e adivinhar o sabor. Qual que é o sabor? Legal. Qual alimento esse? E, claro, os alimentos ela já come, então não vamos tentar, né, enganar, não. Mas para trabalhar também esse estímulo dos sabores, identificar quais alimentos, né? E com a gente da mesma forma. Quem sabe hoje a gente experimenta um alimento que a gente não gosta e passa a gostar, né? A gente precisa se desafiar também. É verdade, é verdade. Cada dia é algo novo, né? Isso. Gente, então, gratidão mesmo, tá? Todos vocês que participaram, que estiveram aqui, tá? A live vai ficar salva. E, Ana, muita gratidão, né? A gente se conheceu no projeto Mães Conectadas. A Vanessa tá aqui, é do Mães Conectadas. A Ju, não sei se ela tá aqui ainda, do Mães Conectadas. E a gente começou logo no início da pandemia, né, Ana? Lembra? A gente vai fazer alguma coisa para ajudar. Já tá podendo repetir, já, viu? Já tá na hora de repetir. Aí a Ana veio com nutrição, eu vim com a questão da psicologia, Vanessa com a questão da consciência financeira, a gente vai fazer uma live juntas. E aí ficou uma coisa linda, se tornou uma amizade. E aí eu convidei a Ana para esse bate-papo de hoje, e ela super disponível, veio aqui, super agradável, né, Ana?
Adorei, muito Eu obrigada. adoro muito o seu trabalho. Muito obrigada, Isa. Eu também admiro muito. Deixa eu pôr É aqui Ana você. e Ana. Analice Ana e Analice. Dupla sertaneja do Goiás, né? Mas gente, então obrigada pelo convite. Adorei o assunto. Você gostou, Analice? Agora tem uma criança que quer dormir, sabe? Então a gente já fala tchau pro pessoal. Obrigada quem ficou. Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, me mandem no direct. Pra gente conversar mais sobre esse assunto. Sim. Vamos só falar aqui do comentário da Keila. Ela colocou aqui, ó. Minha mãe diz que é besteira eu ficar dando alimentação do meu baby de 8 meses sem açúcar e nem sal. Ela fica indignada. Eu tento sempre explicar que quero seguir assim, pois é a saúde dele. Isso, a consciência você já tem. E o filho é seu, pronto, fim. A gente precisa. Nos palpites, a gente tem que ir barrando, senão a gente enlouquece, ou então fica caçando briga com todo mundo. E eu sempre falo, Isa, melhor do que falar que não, eu que mando, é conscientizar, trazer a avó pro nosso lado. A avó, o tio, sei lá, quem estiver palpitando, trazer pro nosso lado. Porque se a gente levar a informação, fica mais fácil, né, da pessoa vir pro nosso lado. Então não é só, não é para dar sal, não é para dar açúcar, mas o porquê não dar. Porque aí a pessoa vai ter essa consciência e vai entender, sim, eu não quero que meu neto, que meu filho tenha obesidade infantil, eu não quero que tenha diabetes. Então essa responsabilidade vai bater e aí vai ficar mais difícil, né? Quer dizer, vai ficar mais fácil dela aceitar e seguir a orientação. Sim. Mas enfim. Então, Keila, segue isso aí, tá? Não fica brigando com a sua mãe por causa disso, não. Ela fala, na verdade, ela não quer o mal, é porque na época dela era assim mesmo, né? Isso. Na época, gente, antes outra bebês, realidade. Os bebês novinhos, eles já comiam de tudo, era outra coisa. E tá tudo bem. Só mostre pra ela que você decidiu ser assim, que agora é desse jeito. E depois então você entra por um ouvido e sai pelo outro. Não vá brigar com a sua mãe por causa disso, porque isso vai fazer mal principalmente pra você, tá bom? Porque ela é sua mãe. E ela não quer fazer o mal pra você. Então, ou você se afasta, ou você finge que tá ouvindo e ok. Mas não se estresse com isso. Ninguém precisa se estressar com nada, né, Ana? A gente só precisa aprender a lidar com as situações. Gente, então, muita gratidão a todos vocês. Gratidão à Ana. Foi lindo. Fica salvo aqui. Quem quiser assistir depois, pode assistir. Vocês podem enviar essa live para alguém que vocês acham que seria interessante. De repente, Keila, você pode enviar para sua mãe, se você quiser. Quem sabe. Isso. Vamos tirar uma foto, Isa? Vamos. Você vai dar o print aí? Vou. Peraí, um desenho X. Aí, obrigada, gente. Eu não consigo dar o print assim, com a mão. Mas meu amor. Você quer falar tchau? Oh, meu Deus. Tchau, Ana. Pode falar. Tá tudo bem, ó. Olha eu aqui te vendo, ó. Tchau, Quer fazer live também. Olha lá. Aí, tchau, Isa. Tchau, gente. Tchau, lindinha. Boa noite. Boa noite.